Pandemias e infância. A análise do enfrentamento das crises sanitárias de 1918 e 2020, na perspectiva da cultura material. O presente trabalho aborda, a partir da perspectiva histórica, como as relações higienistas e de saúde, fundantes da creche enquanto instituição de atendimento à infância, retornam no cenário atual da pandemia e se instituem em documentos e na cultura material que permeia a educação infantil. O referencial teórico-metodológico utilizado se ancora nas contribuições de Escolano Benito na construção de uma etnohistória das instituições, mirada que estabelece relação entre passado e presente sob uma perspectiva não linear de rupturas e permanências presentes nos cotidianos das instituições. Para tanto, são analisados os documentos institucionais e normativas de unidades escolares em dois momentos de crise sanitária. O primeiro deles, a gripe pneumônica, popularmente conhecida por gripe espanhola, na creche Baronesa de Limeira, em 1918, e o enfrentamento à pandemia da Covid-19 em duas escolas de educação infantil ao longo de 2021. Contextualizando o cenário de nossas fontes históricas de pesquisa, temos como marco do surgimento da primeira creche no Brasil o ano de 1899, na fábrica de tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro. O início do século XX é marcado por uma reorganização social do país, cujo modelo ideal de sociedade baseava-se no modelo europeu civilizatório. E, nesse sentido, a creche surge como uma proposta de atender crianças pobres e desvalidas, como já ocorria na Europa. Assim, o período é marcado por uma série de iniciativas de atendimento à infância, com o surgimento de instituições vinculadas à caridade, à filantropia, à igreja, com práticas de higienistas e de assistência. No que se refere à epidemia de 1918, as atas de reuniões da creche Baronesa de Limeira indicam que atender à infância desvalida significava ter o total poder sobre a educação e os cuidados das crianças. Durante a epidemia de gripe espanhola, a creche foi fechada e todo e qualquer contato com o mundo externo foi proibido, inclusive com as famílias de crianças que moravam no local. A gripe alterou consideravelmente a dinâmica da creche, especialmente nos últimos meses de 1918, quando alguns dos funcionários foram contaminados. O desconhecimento acerca da doença, as restrições no contato social, o isolamento, entre outros, foram questões identificadas nos documentos da creche e que possibilitaram o diálogo com o tempo presente. Dessa forma, apresentamos dois fragmentos retirados dos documentos produzidos na ocasião da gripe espanhola e que exemplificam as práticas do período. O primeiro, datado de outubro de 1918, dizia que, atendendo às prescrições do serviço sanitário, ninguém mais foi permitido a entrada ou a saída da creche, a não ser aos 2 entregadores de leite esterilizado a domicílio, e assim deseja o Dr. Brandão, interessado em evitar todo e qualquer contato exterior, na esperança de salvaguardar do contágio as crianças abrigadas no estabelecimento. No ano seguinte, o documento abordava a questão da mortalidade infantil. Este ano passado, particularmente, a mortalidade nessa cidade excedeu as dos demais anos, registrando-se numa semana do mês de dezembro, 146 óbitos de menores de 2 anos. Entretanto, a mortalidade da creche, nesse ano, conquanto maior que a dos anos anteriores, acusou somente 10 falecimentos em todo o ano, pois tivemos no começo do ano de 1919 a visita da famosa gripe espanhola. Transcorridos pouco mais de 100 anos entre o primeiro registro de creche no Brasil e o relato anterior da creche baronesa, como atendimento à infância, tem-se hoje um outro modelo de atendimento a bebês e crianças. O trabalho pedagógico com bebês e crianças e seu currículo é compreendido num sentido sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas, intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a produção de narrativas individuais e coletivas, através de diferentes linguagens. Nesse sentido, o trabalho pedagógico na educação infantil prima pelas interações, as interações das crianças entre si e das crianças com os adultos que as cercam.
Vivenciada por todos nós, a pandemia da Covid-19 provocou o fechamento das escolas como medida de contenção à propagação do vírus. No município de Campinas, no estado de São Paulo, o atendimento presencial retornou somente em meados de 2021, com o início tardio da vacinação da população brasileira. Para que o retorno do trabalho presencial fosse possível, uma série de protocolos foram criados, no sentido de se evitar ou minimizar o contágio no ambiente escolar. A partir de estudos e evidências científicas de combate ao vírus, os protocolos sanitários tinham por objetivo determinar as medidas de controle para a prevenção da infecção pela Covid-19, considerando as especificidades de cada setor. O documento foi dividido em 5 tópicos e abordava aspectos relacionados ao distanciamento, a higiene pessoal, a limpeza e higienização dos ambientes, a limpeza de superfícies e objetos e a comunicação. Os protocolos ditavam diretrizes gerais para o funcionamento e atendimento das creches e pré-escolas. Todavia, devido à falta de uma política nacional de enfrentamento à pandemia, as unidades escolares tiveram que elaborar regras e condutas a serem cumpridas pela comunidade escolar. Assim, a citação extraída de um protocolo de uma creche universitária com atendimento aos filhos de trabalhadores daquela comunidade regula as famílias não autorizadas a entrar na unidade, para evitar a aglomeração e circulação de pessoas. Para isso, devem acompanhar a sua criança apenas até o local combinado para a recepção. Assim como na pandemia da gripe pneumônica, a pandemia de Covid-19 é um fator decisivo na alteração das práticas no interior da instituição. O funcionamento das escolas, a partir de protocolos sanitários, alteraram nossas formas de nos relacionar com o espaço e com as pessoas. Um exemplo são as paredes das instituições, com sinalizações de orientação quanto ao distanciamento mínimo, a higienização das mãos com álcool gel e a obrigatoriedade do uso de máscara. Para o atendimento de bebês e crianças nesse período, destaca-se o distanciamento de 1,5 m em todas as atividades escolares e o uso de máscara obrigatório a partir de 2 anos de idade. Recomendava-se, inclusive, não misturar as turmas para se ter maior controle em caso de contaminação e necessidade de suspensão da turma. Os protocolos indicavam que as crianças não levassem brinquedos de casa para a escola, que não manipulassem alimentos durante as atividades pedagógicas, que somente se utilizassem brinquedos possíveis de serem lavados e higienizados. Nesse período de pandemia, a criança foi concebida tão somente pelo viés médico-sanitarista, sendo as outras áreas de conhecimento desconsideradas. Cabe problematizar esse novo cotidiano da educação infantil, mediado por máscaras e separação dos corpos, visto que a própria concepção de currículo para essa etapa de ensino compreende a primazia da interação. Como cuidar de um bebê no colo com 1,5 m de distanciamento? Como alimentar, trocar, banhar uma criança em um espaço onde cuidar e educar são práticas indissociáveis, cumprindo protocolos sanitários? Por intermédio da análise realizada, tendo a educação infantil adquirido status educativo, percebemos que as conquistas e avanços desse nível de ensino pouco dialogam com os procedimentos e protocolos de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no interior das unidades educacionais. Ao cotejar passado e presente, verificamos o notório retorno da intensificação da perspectiva higienista, modulando as relações e práticas no interior das escolas, sobrepondo-se aos princípios educativos. O conjunto de artefatos, como máscaras, álcool gel e materiais de fácil higienização, vão compondo uma nova materialidade que preconiza a saúde e o higienismo em detrimento das ações e princípios pedagógicos da educação infantil. Sem cometer anacronismos,
entendemos que analisar e estabelecer relações entre ambos os períodos históricos, 1918 e 2021, é tarefa fundamental, pois conhecer a história do trabalho com essa faixa etária subsidia a reflexão e compreensão do tempo presente. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.